Nós estamos recebendo o Tenente Eisenhower do Corpo de Bombeiros Militar para tratarmos especificamente da legislação que traz uma regulamentação para as usinas fotovoltaicas. Eisenhower, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores do Sucesso no Campo. É um enorme prazer estar vindo aqui esclarecer essas dúvidas referentes à implantação dessas usinas fotovoltaicas em nosso estado. Bom, tem uma legislação específica que ela podemos dizer que ela é nova e que é inclusive para as usinas que já estão instaladas. Que dispositivo é esse? Que legislação é essa? Bom, hoje, mais especificamente falando da legislação, nós temos a norma técnica 44, que ela aborda todas essas características, todas as particularidades voltadas à instalação da usina fotovoltaica no aspecto de segurança. Uhum. E ela se dá em que circunstância? Bom, ela, para edificações unifamiliares, ela é inteiramente recomendatória. Então, assim, eu como cidadão comum, eu tenho uma usina fotovoltaica na minha casa. Se eu quiser instalar esses dispositivos de segurança, tudo bem. Se eu não quiser, a lei não vai me obrigar, porque ali eu tenho um grupo restrito de pessoas. Uhum. Então, assim, a questão de público é muito limitada. Numa edificação comercial em que eu tenho uma população fixa maior e uma população flutuante, então, aí, a partir desse princípio, eu já tenho uma aglomeração de público significativamente maior. Então, há necessidade de adequação desses sistemas de segurança. Vamos falar assim, num shopping, no estabelecimento comercial, ali já tem todo... Os estabelecimentos comerciais, eles são classificados de acordo com o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Então, dentro ali, ele vai exercer alguma atividade. Se ele exerceu alguma atividade voltada para o público externo, ele tem que adequar. E aquela situação daquelas usinas que são montadas em separado? Certo. Hoje nós temos três situações das usinas fotovoltaicas. Nós temos aquela em que ela é instalada na cobertura da edificação. Então, vamos falar a nível de área de risco. Eu não aumentei minha área de risco. Eu continuo com aquela, vamos imaginar uma edificação de 500 metros quadrados. Eu coloquei ela em cima do telhado e ela continua de 500 metros quadrados. Então, a gente só vai ter que adequar algumas questões de segurança caso não for uma edificação unifamiliar. Bom, uma outra situação que a gente tem é a utilização dessas placas solares para cobertura de estacionamento. Então, nós já temos uma edificação, vamos dizer assim, aberta lateralmente, em que a gente tem sob aquele telhado, vamos dizer assim, adaptado, nós vamos ter veículos. Então a gente precisa implementar algumas medidas de segurança naquele local. Então são aquelas utilizadas como cobertura. E por último, são as mais comuns na zona rural, são as usinas fotovoltaicas instaladas no chão, que aí é claro que precisa de algumas adaptações de segurança também. Então, principalmente essa última, a gente tem que ter cuidado com o acesso de transeuntes a essa usina. Então ela tem que ser totalmente cercada com a cerca de no mínimo 1,80 m. Nós temos que estar prevendo a questão de aceiros para que o fogo não tenha acesso a essas placas solares. Esse aceiro, ele normalmente, qual que é o mínimo de metragem? Olha, o mínimo, vamos dizer assim, seria 3 metros, 3 a 5 metros. Certo. 3 metros, de acordo com o material incêndio que a gente tem do outro lado lá. Então, que seria essa análise? Qual que é a probabilidade do calor que está desse lado iniciar uma combustão do outro? Então, a gente mensura esse dimensionamento dos aceiros com base nessa tese. E vamos imaginar aqui, deixa eu até te questionar em relação às construções unifamiliares. Certo. Se tem um seguro, aquela casa é uma casa que tem um seguro, certamente as seguradoras poderão cobrar isso aí. Pode. Aí, assim, já é uma
uma questão específica de seguro para aquela edificação. É claro que com a usina fotovoltaica o risco aumenta consideravelmente. Então, alguma cláusula do contrato relacionada à seguradora pode abranger isso. Mas dentro da legislação estadual, nós temos um caráter recomendatório somente para essas edificações. É a mesma coisa do extintor. Nós não podemos obrigar o cidadão a ter um extintor dentro de casa. É recomendado? É, porque caso tenha alguma situação de emergência envolvendo fogo, ele pode utilizar, abrir mão do extintor e fazer a extinção. E como que é o prazo para essa adaptação? Certo. Essa norma ela entrou em vigor em outubro do ano passado. Então, nós temos um ano para as questões de orientação, de adaptação, e elas serão cobradas a partir do ano que vem. O que a gente está fazendo lá na nossa seção de atividade técnica do Corpo de Bombeiros? Os projetos que estão entrando agora para serem analisados e possuem as usinas fotovoltaicas, a gente já está fazendo a adaptação, porque essa adaptação é só no papel. Até então. Então a gente coloca, você vai ter que colocar tais e tais dispositivos aqui na sua edificação para atender a norma técnica 44, relacionada às usinas fotovoltaicas. A partir que for realizada a inspeção dessa edificação, a gente vai ter somente no pleito de 2025. Esse ano a gente está indo, se deparou com a situação, aí nosso vistoriador vai estar informando o proprietário, teve uma mudança na legislação, agora a gente vai ter que fazer tais e tais adaptações na sua usina fotovoltaica para garantir o seguro, não só das pessoas que trabalham efetivamente aqui, mas também para as pessoas que frequentam o local. Esses riscos que a usina, esse dispositivo aí, que eu já li um pouco, é para a situação de um combate a incêndio, ela ser isolada, porque mesmo que desligue, vamos falar assim, desligue o relógio de energia, ela continua produzindo, né? Então ela tem carga. Sim. Mas o problema tem ocorrido, ela criar um sistema ela que criar o princípio de incêndio, ou em caso de um incêndio na construção, na edificação, o Corpo de Bombeiros se deslocar para fazer esse trabalho e aí ter ainda um sistema. Certo. Nós podemos enumerar essas duas situações que você falou. Tanto a de a gente chegar no local e lá se deparar com a usina fotovoltaica em um incêndio em uma parte específica, e também o incêndio ser oriundo do inversor da usina fotovoltaica. Então a gente tem essas duas situações. Para a gente assim, deixar um pouquinho mais claro, a legislação divide as usinas em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Uhum. A tipo 1 é aquela em que a gente tem uma tensão de trabalho superior à margem de segurança, que varia de 50 volts para uma corrente alternada e 120 para uma corrente contínua. Então, se eu tiver produzindo mais do que isso, é uma tipo 1. E eu não tenho otimizador, ou seja, eu não armazeno essa energia. O tipo 2, eu trabalho com a tensão menor do que isso e eu armazeno. Então, se eu for lá e manusear ou qualquer coisa que acontecer, eu vou tomar uma descarga elétrica suportável para o corpo humano, vamos dizer assim, diferente da tipo 1. Então, o que nós temos que observar? A tipo 1, vamos ter que instalar alguns sistemas de segurança. Então, se a gente vai ter que colocar um dispositivo de proteção para a falha de arco elétrico, nós vamos ter que instalar um dispositivo de proteção contra falha de aterramento e um dispositivo de desligamento rápido. Então são 3 dispositivos. 3 dispositivos na nossa usina fotovoltaica. Na usina em que a gente tem uma carga inferior, a gente vai ter somente a de desligamento rápido. Então nós vamos ter esses 3 dispositivos. Esses 3 dispositivos, eles são associados à chave de desligamento rápido.
Quando você faz o desligamento dela, ela já corta todas essas 3 situações. Ela já engloba, só que elas estão todas interligadas. E isso é só para Goiás? Não, essa legislação, assim, cada estado legisla de acordo com o risco específico. Para Goiás são essas situações. Assim, só que o que acontece? Varia muito pouco de um estado para o outro. Hoje, dentro do estado de Goiás, são essas características que nós temos. O Corpo de Bombeiros, ou não o Corpo de Bombeiros, mas você tem noção de valores desse investimento que vai ser necessário? Olha, eu questionei uma vez um engenheiro elétrico, ele falou por volta de 3 a 5 mil reais. Então, um valorzinho significativo. É um valor até significativo. Mas se a gente for observar o que esse investimento vai ocasionar para o contribuinte, principalmente aqueles que não têm seguro. Então, assim, não resta dúvida em relação ao benefício. É o benefício, né, de proteção que esse sistema vai ocasionar. Mas, assim, como é uma coisa nova, está sendo implantada agora, então, assim, não tem. Pode ser que fique um pouco mais em conta. A gente falou questão de valores máximos. Então, assim, a gente ainda não tem uma noção definida a respeito de valores ainda. Isso aí é só para a gente ter ali um norte, né? Norte, né? Porque, tipo, que às vezes alguém fica lá, né? Meu Deus, eu já gastei tanto com a minha usina e agora? Bom, para uma usina grande, isso aí é um valor insignificante. Justamente. Concorda? Mas para aquele proprietário de uma usina fotovoltaica ali, de um supermercado, de uma loja, de uma pequena loja, então, assim, acaba que, querendo ou não, onera, mas é por conta... Da TV Sucesso no Campo, tá? Também onera. Também. Então, assim, mas a gente tem um tempo. Então, assim, a pessoa consegue se programar, né, nesse período. E o que eu sempre falo ali na nossa sessão de atividade técnica do bombeiro, o contribuinte, ele não é culpado por essas mudanças. É claro que elas vêm para melhorar, para garantir uma maior segurança, mas sim, a gente tem que estar ajudando. E como você mencionou aí as cobranças para 2025, embora um ano chega agora mais cedo, seria em função assim que o alvará ele vai ser renovado e ali na renovação do alvará que vai vir aquela vistoria que vai procurar, inclusive, justamente isso. A gente, assim, faz a visita de inspeção, nós já estamos fazendo todas as orientações. A gente já verifica, tem a usina fotovoltaica, olha, ano que vem teve a mudança na lei, ano que vem a gente vai ter que ter alguns dispositivos a mais de segurança aqui para garantir não só a segurança da população fixa, como a população flutuante, do seu comércio, do seu estabelecimento. E a lei deu um prazo de 1 ano para essa adequação. Então, nós vamos precisar colocar isso e isso aqui na sua usina. Aí, então, assim, a gente já está conversando, já está preparando. E, assim, o Corpo de Bombeiros ele é uma instituição consciente, a gente sabe das dificuldades, tudo. E, assim, qualquer dificuldade que o contribuinte tiver, pode procurar a nossa sessão de atividade técnica, que a gente vai, dentro da legislação, ver o que a gente pode fazer para estar ajudando o contribuinte também. Só para a gente encerrar aqui, isso aí certamente o engenheiro eletricista de cada empresa vai saber onde fazer a aquisição. Sim. O mercado já deve estar ficando com isso em estoque, esses... Justamente, como é uma legislação nova, até nós que na área de segurança teve que aprender tudo. Então, assim, o que eu fiz? Eu já fui de imediato, quando chegou, já fui atrás de um engenheiro elétrico para me dar uma aula, para mim entender o sistema e a partir daí poder estar esclarecendo dúvida do contribuinte, para a gente pegar e poder aplicar melhor essa legislação. Aí já nesse momento, eu já perguntei para ele, já fiz alguns questionamentos e ele nos informou assim, que já estava em processo de
de aquisição para essa adaptação da norma, que ele teve ciência através do Diário Oficial do Estado, e já estava correndo atrás para estar suprindo essa demanda quase que imediata, né? Que assim, se a gente for olhar o prazo de um ano, é um prazo relativamente até curto, né? Para fazer uma adaptação dessa aí. Mas esse específico já estava já tentando garantir essa situação. As pessoas aí, só para agora finalizando, as pessoas sempre perguntam, né? Tem registro de incêndios nessas situações? Há uma incidência muito grande? Como que é a demanda para estas situações? Vamos deixar claro duas situações específicas da fotovoltaica. Não só um incêndio, mas a gente também tem o risco da descarga elétrica. Então nós temos um risco a mais nesse sistema que a gente está colocando no nosso comércio, na nossa residência. Olha, hoje eu estou lotado no 13º Batalhão e respondo pela seção de atividade técnica. Então essa parte de inspeção, essa parte de vistoria, a gente está sempre trabalhando. Então assim, o serviço operacional, eu fiquei um pouco de lado por conta de estar trabalhando no serviço preventivo. Mas mesmo trabalhando no serviço preventivo, nesse período aí de 6 meses, eu atendi 2 ocorrências envolvendo usinas fotovoltaicas, com o princípio de incêndio no inversor especificamente. Era oriundo dela. Isso, oriundo dela. Não foi numa residência. Um incêndio que aconteceu num local. Não, foi oriundo da usina fotovoltaica. Eisenhower, muito obrigada pelas informações. Nós vamos ficar atentos, vamos ficar de olho e certamente vamos falar mais sobre esse assunto. Foi um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores, passando essas orientações de segurança, transmitindo e dando a maior publicidade à norma técnica 44 relacionada às usinas fotovoltaicas, e me coloco à disposição de toda a população jataiense. O Corpo de Bombeiros, como eu disse, é uma instituição consciente, então qualquer problema, qualquer demanda necessária, as adaptações necessárias ao cumprimento da lei, nós estamos ali para ajudar o cidadão. Muito obrigada.